Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e hoje nós vamos para mais uma aula de História. Porém, não se esqueça que você que está acompanhando a aula pela internet, pelo aplicativo Aula Paraná, Google Classroom, você acessa a aula, preenche a atividade que está lá, envia a atividade e aí o que acontece? Você garante a sua presença na chamada. Tranquilo? Então não vai esquecer de fazer esse preenchimento. Muito bem, vamos agora verificar qual é o tema da aula de hoje. Diz o seguinte: abolição, imigração e indigenismo no Império, teorias raciais do final do século XIX. Certo? Então hoje vamos abordar sobre as teorias raciais do final do século XIX. Vamos em frente. Quais são os objetivos da nossa aula hoje? Tá? Vamos focar aqui? Identificar e problematizar as teorias raciais presentes no Brasil, final do século XIX, e a política do branqueamento, eugenia da população, compreendendo suas influências e consequências. Nós já falamos em aulas anteriores que os políticos brasileiros, a parte da elite brasileira na época do século XIX, desejava o quê? Desejava que imigrantes europeus viessem para o país. E essa visão dos imigrantes europeus chegarem no país está muito relacionada também às teorias científicas. Então, esse objetivo diz respeito a isso. Um outro objetivo muito importante é o seguinte: estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do segundo reinado brasileiro na segunda metade do século XIX. O que significa isso? Significa que nós estamos abordando um período muito específico, que é ali por volta de 1850 em diante, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá? Mas isso que nós vamos analisar, o quanto essas teorias influenciaram na segunda metade do século XIX, ok? Dito isso, nós vamos agora fazer algo que temos por costume, o retomando, tá? E aqui vamos lembrar de algo que já foi comentado. Tá? Então, na segunda metade do século XIX, várias etnias, vários povos chegaram ao Brasil, muitos deles europeus, e também nós estudamos na aula anterior, em aulas anteriores, o quê? Também essa questão das dificuldades políticas e econômicas que as regiões europeias viviam, como, por exemplo, a unificação da Itália e da Alemanha e o desejo de enriquecimento, propaganda do governo brasileiro. O que significa isso? Significa que um conjunto de fatores permitiram os imigrantes no Brasil. E aqui, primeiro, o próprio governo brasileiro incentivando os imigrantes europeus virem para o território brasileiro. Outro motivo importante também, que os povos europeus, muitos desses povos europeus que vieram para o Brasil, viviam dificuldades. Itália e Alemanha passando por um processo de guerras, de unificação política, também dificuldades econômicas, de falta de propriedades de terra para plantio, tudo isso favoreceu a vinda dos imigrantes para o Brasil. Retomamos, vamos em frente. Quero que você observe agora essa expressão aqui, contatos interétnicos. Você já tinha escutado essa expressão? Já tinha pensado nisso? Olha só, o contato interétnico ocorre quando pessoas de etnias diferentes geram filhos e estes apresentam características de ambas as etnias. Muitos brasileiros têm na sua genética e na sua cultura origem étnicas diferentes. Essa é uma marca do povo brasileiro. Tá? A grande maioria da população brasileira ela é originária desse contato interétnico. Podemos voltar lá no Brasil colonial e nos lembrar do contato entre portugueses e indígenas, africanos e portugueses, africanos e indígenas, e aí essas relações, esses filhos que são gerados a partir dessas relações, nós chamamos de contatos interétnicos, ok? E na aula de hoje nós vamos estudar um período da história brasileira no qual ter essa característica era questionável, tá? Então o que vai acontecer? Teve um período na história brasileira que ser filho de um contato interétnico, ou seja, ser nascido de duas etnias diferentes, era algo que, pela perspectiva do governo, negativo, algo ruim. Então nós vamos aprofundar mais por que o governo brasileiro, naquela época do século XIX, tinha esse pensamento. Tranquilo? Tudo certo? Vamos em frente?
teorias do século XIX. Vamos lá, teorias raciais do século XIX. Algumas das teorias raciais elaboradas na Europa durante o século XIX influenciaram os intelectuais brasileiros e impactaram em âmbito sociopolítico. O que significa isso? Essas teorias não foram produzidas por cientistas brasileiros, mas foram recebidas por estes, por aqueles. Assim, o que vai acontecer? Essas teorias chegam da Europa para o Brasil e, do ponto de vista político, educacional, serão aplicadas na sociedade brasileira. Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. Uma das primeiras teorias que chegaram foi o monogenismo. Vou repetir, monogenismo. Essa teoria ela era fundamentada em princípios bíblicos, tá? Então, tomava como base a Bíblia Sagrada, principalmente ali o livro de Gênesis, que vai contar a história da origem do ser humano. O monogenismo, ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos vinham de uma mesma fonte, mas com o passar do tempo, a miscigenação, e aqui, muito importante destacar, essa miscigenação é o contato interétnico, que a gente já mencionou no começo, tá? Então, esse contato interétnico, denominado na época de miscigenação, levou a um processo degenerativo da raça humana. Ou seja, o monogenismo vai dizer o seguinte, olha, o contato interétnico, aqueles que nascem desse contato, são pessoas que biologicamente, naturalmente, acabaram se degenerando, ou seja, perdendo qualidades, perdendo boas qualidades. Monogenismo, princípio bíblico, mesma fonte, mas não via com bons olhos esse contato interétnico. Vamos aprofundar esse conteúdo? Um dos defensores do monogenismo foi Raimundo Nina Rodrigues, tá? Ele que foi um médico, certo? E ele dizia também, tá, que haviam pessoas biologicamente melhores que as outras quanto à reprodução. Então, nesse pensamento monogenista, o Nina Rodrigues, ele vai dizer o seguinte, que a miscigenação, o contato interétnico, ele é ruim para a raça humana e, ao mesmo tempo, ele vai falar o quê? Olha, tem pessoas que têm mais habilidades para se reproduzir, que são melhores para reproduzir, tá? Que são melhores biologicamente falando do que outras. E, lembrando, desde aquela época, o Brasil já era um país com uma população resultante de um grande contato interétnico. Então, esse foi o monogenismo. Uma outra teoria que nós tivemos no século XIX no Brasil foi o poligenismo, tá? O poligenismo, ele tinha divergências com o monogenismo. Quais eram essas divergências, essas diferenças? Então, por exemplo, o poligenismo não aceitava, ou não concordava, melhor dizendo, com os princípios bíblicos, tá? E o que vai acontecer? Mas, ao mesmo tempo que o poligenismo não aceitava a ideia bíblica da criação, o poligenismo dizia o seguinte, que a existência de várias raças humanas, considerando a raça branca superior, e também criticava o contato interétnico, chamado na época de mestiçagem ou miscigenação. Então, ou seja, o poligenismo não aceitava os princípios bíblicos, seguia princípios biológicos, naturais, porém, entendia que o contato interétnico, a miscigenação, tá, era ruim, igual o monogenismo também defendia. Tranquilo? Vamos em frente. E uma pessoa que defendia o poligenismo era Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, ou mais conhecido como Silvio Romero, tá? Defensor do poligenismo. E o que o Silvio Romero ele acreditava? E aqui eu quero que você foque, preste muita atenção, porque esse é um conceito chave para a história do Brasil no século XIX. Presta bem atenção nessa informação aqui, ó. Vamos lá? O Silvio Romero entendia que a diversidade racial brasileira terminaria. Então, que as diferenças entre os brasileiros, diferenças biológicas, físicas, chegariam ao fim por um processo chamado de branqueamento. Veja que está destacado aqui. Mas qual que era a lógica do Silvio Romero? Qual que era a lógica do poligenismo? Esse branqueamento seria resultado do quê? Do contato interétnico, ou seja, de casamentos, de relacionamentos, gerando filhos
de pessoas de etnias diferentes, porém, olha só aqui como é importante, porém, ele acreditava que esse branqueamento, que o brasileiro seria de perfil biológico branco, por conta do quê? Da raça branca ser superior. Era o pensamento dele na época. Então, sempre que tivesse ali um casamento, um relacionamento, melhor dizendo, entre um branco e uma pessoa de outra etnia, o filho deveria ser branco, no pensamento dele, na lógica poligenista, porque a raça branca é superior. Então, com o passar dos anos, dos tempos, o brasileiro, então, passaria por esse processo chamado de branqueamento. Essa é a visão de Silvio Romero. Agora, nós chegamos no momento do quiz, certo? E eu gostaria que você prestasse atenção nessa pergunta aqui. Sobre as teorias raciais, monogenismo e poligenismo, é correto afirmar: A. Considerava os afrodescendentes superiores. B. Ambas acreditavam na criação do ser humano por ação divina. C. Entendiam que a mestiçagem era algo negativo para a sociedade. D. Não influenciaram intelectuais brasileiros. Somente uma está correta. Então, você vai ter um tempo e nós já voltamos com a correção.
Conseguiu responder? Estava tranquilo? Vamos agora verificar a resposta certa. C. Entendiam que a mestiçagem, o contato interétnico, era algo negativo para a sociedade. Tá? Então, só relembrando aqui, monogenismo, fundamento bíblico, certo? E entendia que o contato interétnico, naquela época chamado de miscigenação, mestiçagem, algo ruim para a humanidade, teria prejudicado a humanidade. E poligenismo, não vamos esquecer, fundado em princípios biológicos, naturais, e acreditava que, igual forma, o contato interétnico acabou degenerando, ou seja, tirando boas qualidades do ser humano. Vamos em frente? Vamos falar de uma teoria muito conhecida e não somente estudada em história, mas em outras disciplinas. Vamos falar agora sobre o darwinismo. Tá? O que foi isso? Vamos ler um pouquinho aqui? O cientista Charles Darwin publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies, no qual abordou conceitos como evolução e seleção natural, afirmando, presta bem atenção nesse trecho agora, afirmando que o ser humano, como existe hoje, foi o resultado de um lento processo evolutivo e seu processo mais evoluído, resultava no ser humano tipicamente europeu. Então, para a gente explicar de uma maneira mais direta, objetiva, o que foi o darwinismo, vamos pensar da seguinte maneira. O ser humano, como ele existe hoje, ele é resultado de transformações. E, pensando lá no século XIX, quando foi publicado o livro A Origem das Espécies, por Charles Darwin, por esse cientista, o ser humano mais evoluído, o ser humano mais completo desse processo de transformação era o ser humano europeu. Dessa maneira, considerando que existe essa linha da evolução, o que as pessoas do século XIX pensavam? Então, quer dizer que as outras etnias, os outros grupos que não são europeus, são o quê? São inferiores. Essa foi a leitura que muitos fizeram de quando foi publicada a obra do Charles Darwin. E aí, em outras disciplinas, eu acredito que vocês já estudaram algo, como, por exemplo, quando Darwin vai dizer que entre o ser humano e o macaco vai existir um ancestral comum, ou seja, vai existir um outro ser. Pois bem, só estou lembrando desse fato, desse conteúdo, para que vocês entendam que basicamente era isso que o Darwin vai dizer. O ser humano é resultado de transformações biológicas, naturais, e naquela época em que ele escreveu, ele entendia que o ser humano mais completo era o quê? O ser humano europeu. Com base nessa teoria do darwinismo, tá? Nós vamos entrar em outra teoria que tem a ver com o darwinismo, que foi o quê? Olha só, o darwinismo social. Um outro estudioso da época, tá? Chamado Herbert Spencer, ele vai pegar os princípios de Darwin, a teoria do darwinismo biológico natural, e ele vai aplicar na sociedade. E tem uma frase dele aqui que eu quero que você observe com bastante atenção. Ó. Ele vai dizer sobre a sobrevivência do mais apto. Então, olha só, ele aplica o Herbert Spencer, que está aqui na foto, os princípios do Charles Darwin no campo social, ou seja, pessoas, sociedades humanas, e aí o que ele vai dizer? Olha, seguinte, o ser humano mais apto socialmente sobrevive. E aí, se a gente lembrar do que a gente explicou um pouquinho antes, o que vai acontecer? O que Darwin falou? Olha, o ser humano mais apto, mais evoluído é tipicamente europeu. E esse pensamento vai chegar no Brasil e ele vai servir, ele vai ter um propósito, que a gente já vai aprofundar aqui. Com base tanto no darwinismo científico e social, então veja, uma teoria biológica, científica, natural e também uma teoria social elaborada com base na teoria biológica, o que vai acontecer? O governo brasileiro, parte dos intelectuais brasileiros, dos pensadores brasileiros, alguns dos quais nós já mencionamos, vão fazer o quê? Vão fazer isso aqui, ó, usar essas teorias para
justificar e promover a imigração dos europeus. Então, repetindo, justificar e promover a imigração de europeus, ao invés de criar políticas públicas para integrar como cidadãos plenos a força de trabalho mestiça, ou seja, interétnica, indígena e afro-brasileira presente no país. Falando de uma maneira mais objetiva, o governo brasileiro, com base nessas teorias, vai justificar o incentivo para a chegada de imigrantes europeus no país, ao invés de tentar promover o quê? A inserção de interétnicos, na época chamados de miscigenados, mestiços, ou mesmo indígenas e afro-brasileiros. Tranquilo? Conseguiu pegar a lógica, o conteúdo? Vamos em frente. Atividade número 1. Vamos lá? Seguinte, o que diz essa atividade, perdão? O que os intelectuais e políticos brasileiros estimularam com base no darwinismo científico e social? Vamos lá? Então, o que eles estimularam com base nessas teorias raciais do século XIX? Tranquilo? Vocês vão ter um tempo e nós já voltamos. Boa atividade.
Conseguiu responder? Estava fácil, estava médio, como é que estava? Vamos verificar aqui então? Vamos lá? Com base nos pressupostos científicos da época, que afirmavam que o homem branco era o mais evoluído, justificou-se o estímulo à imigração de etnias europeias para o Brasil. Então, isso foi o que essas teorias justificaram, a propaganda brasileira, o incentivo por parte do governo brasileiro para que imigrantes europeus viessem para o nosso país. Espero que você tenha acertado. Vamos em frente? Agora nós temos mais uma atividade. Descreva o que defendia o darwinismo social e apresente o nome do cientista social considerado o autor desse conceito. Perceba que são duas perguntas em uma atividade. Então veja, estou perguntando para você, olha, o que foi o darwinismo social e que você explique e mencione o nome daquele que é considerado o autor dessa teoria, certo? Mais um tempo e nós já retomamos com a resposta.
Respondeu? Tudo certo? Vamos conferir? O darwinismo social defendia que entre os seres humanos havia aquelas etnias mais aptas que outras. E esse pensamento elaborado pelo cientista social Herbert Spencer teve significativa recepção no Brasil. Certo? Aquela ideia do mais apto sobrevive socialmente, extraída da teoria científica darwinismo, elaborada por Charles Darwin. Tudo certo? Vamos em frente. Quero que você também resolva essa daqui, ó. Assinale a alternativa que correspondem a dois conceitos relacionados ao darwinismo. Tá? Então, só tem uma alternativa correta. Qual é essa alternativa correta? Vamos ver aqui? Vamos verificar qual delas pode ser? Vamos lá? A. Supremacia e fisiocracia. B. Evolução e seleção natural. C. Liberalismo e reducionismo. Ou D. Volatilidade e expansão. Somente uma está correta, nós já voltamos para a correção.
Espero que você tenha acertado. Vamos conferir? B, evolução e seleção natural. Então, não se esqueça, tá, daquela ideia da evolução, ou seja, um processo lento ao longo do tempo, né, lento, que os seres humanos foram se transformando. E, então, essa ideia da evolução, que o mais apto seria o quê? O homem europeu, na perspectiva do Darwin. Tá? E aí tem também a seleção natural, que aqueles com melhores características biológicas estariam sendo preservados, continuaram. Dito isso, vamos agora verificar o seguinte, ó, considerações gerais. O que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos refletir um pouquinho? Olha só, estudamos sobre algumas teorias raciais do século XIX que influenciaram a sociedade e a política no Brasil. Então, monogenismo, poligenismo, darwinismo social. Então, conseguiu lembrar semelhanças, diferenças, tá? E também essas teorias tiveram significativa influência para o processo de imigração europeia. Ou seja, o governo brasileiro se apropria, utiliza, melhor dizendo, essas teorias para incentivar a imigração europeia, reforçando, para o nosso país. Correto? E, muito importante, essas teorias, tá, estamos falando de qual tempo? Do século XIX, especialmente a segunda metade do século XIX, a partir ali de 1850. Dito isso, gente, o que nós vamos estudar na próxima aula? Olha só, próxima aula nós vamos aprofundar, ou seja, vamos conhecer melhor sobre a imigração. Porém, a imigração em qual local? No Paraná. Então, já sabemos que a imigração europeia ela foi incentivada e vamos aprofundar essa imigração no estado do Paraná, na época, província do Paraná. Tudo bem? Vamos, assim, chegando ao final. Quero agradecer você ter acompanhado essa aula e estamos à disposição aí. Forte abraço, até a próxima aula.